início da explicação. Sim, como é que deriva esse negócio aqui? São LNs, né? Então a gente tem que conhecer como é que funciona a função LN. Bem, vamos escrever esse negócio um pouco melhor para entender, porque do jeito que está escrito aqui, talvez você se perca pela notação. Aqui a gente tem o ln de x, tudo isso ao quadrado. E aqui a gente tem o ln de x ao quadrado. São coisas diferentes, óbvio. Muito bem. Antes de a gente fazer uma derivada, a gente sempre pode fazer algum tipo de simplificação para ajudar a derivar mais fácil. Por exemplo, aqui, se a gente utilizar propriedades de logaritmo, a conta fica muito mais fácil. Existe uma propriedade de logaritmo que nos diz que quando a parte de dentro do ln, ou de qualquer log que seja, está ao quadrado, ou a qualquer expoente que seja, esse expoente pode ir para frente multiplicando. Então, antes de derivar, vou fazer essa mudança algébrica para facilitar a nossa vida. Pronto. Agora eu vou derivar. Então, a gente sabe que quando a gente deriva uma soma, eu posso fazer as derivadas separadamente. Então, eu quero saber quem é a derivada desse cara. Eu posso passar o 2 para fora e procurar quem é a derivada também só do ln de x. Essa derivada do ln de x, ela está na tabela de derivadas, né? Sobre x. É isso aí. É só 1 sobre x. Muito bem. Agora, a segunda, ela já não sai tão direto. Por quê? Porque a gente sabe quem é a derivada do ln de x, mas não sabe de quem que é o ln de x ao quadrado. Então, ou a gente decora uma forma de fazer, ou faz a regra da cadeia, exatamente. Então, vamos fazer pela regra da cadeia. Eu vou dizer que eu tenho uma função que é ln de x ao quadrado. Bem, eu não sei quem é a derivada de ln de x ao quadrado, mas se fosse a derivada de u ao quadrado, eu saberia. Então, eu vou chamar de u o ln de x. Sempre que eu defino uma coisa nesse processo de derivada da cadeia, eu derivo essas coisas que eu vou definindo. Novo ln de x, a sua derivada é 1 sobre x. Então agora eu vou voltar para minha função, só que não mais em x, mas em u. Então eu vou ficar com u ao quadrado. Quem que é a derivada disso? É 2u. Muito bem. Então eu derivei o u que eu criei e derivei a nova função que eu criei em termos de u, mas na prática eu não quero nenhuma delas. Quem eu quero é df dx, que a gente pode observar que é a multiplicação dessas duas derivadas aqui. Obviamente, né, corta, corta, sobra só quem eu quero, df dx. E agora eu posso substituir o u, vai ficar 2 ln de x, tudo isso sobre x. Essa aqui é a derivada. Bem, claro, a derivada é só de uma das partes do problema, né? Essa parte aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, colocar 3 pontinhos aqui, indicando que faltava fazer conta. Vou copiar. Essa parte aqui a gente já sabe que vai ficar 2 sobre x, lá da primeira conta. E essa foi a que eu fiz pela regra da cadeia. Deu isso aqui. Então perceba, se você sabe fazer a regra da cadeia, sai fácil. Você sabe a regra da cadeia? Isso aí. Minha dúvida realmente era com a notação. Eu não sabia que quando o ln estava elevado ao quadrado, significava que estava tipo, entre parênteses ao quadrado. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem muita conta que pode seguir essa mesma lógica, não só com ln, mas com o seno. Seno de x ao quadrado é diferente de seno de x tudo ao quadrado, né?
totalmente diferente, né? Tá, então seno ao quadrado de x seria igual a isso, né? Mas isso daí que você tá falando tá errado, né? Isso aí que você tá dizendo, que você escreveu agora. Ah, sim, eu queria colocar diferente, esqueci. Tá. E vale a mesma coisa para seno, cosseno e tangente. Se tivesse, por Sim, exemplo, seno ao quadrado de x é igual a isso aí. sim, Ok, exatamente. tá bom. Era essa Ah, minha dúvida. Então. show de bola. Então tá aí feita. Vamos ver a outra lá que você queria ver. Deixa eu pegar aqui. A outra é da Nosso... primeira questão, aí é a E e a F. Eu vi no vídeo lá, faltou fazer essas duas realmente. Aí eu fiz essa questão de novo, eu consegui fazer todas menos essas daí. Na Tá, verdade, eu não tentei fazer essa última derivada, eu queria ver você fazendo para ver, porque eu tenho dificuldade de ver uma coisa e transformar em outra, sabe? Se fosse só para derivar, talvez eu conseguisse mais fácil. sim. Só deixa eu pegar a questão exatamente. Uhum. É, qual questão, né, exatamente? Isso é quase questão 1. Lista 4, questão 1. Tá, deixa eu baixar a lista 4. Lista 4. Questão 1, ele quer que a gente pegue essa função aqui e faça E a F, tá? Se eu quiser, eu posso passar a primeira derivada logo para dar adiantada. Ou se Não, prefere fazendo tudo de uma vez. eu já fiz essa derivada numa outra aula, né? Então vou fazer ela rapidinho. De toda forma, a gente precisa mostrar aqui algumas coisas. Para que a função, para provar que uma função é sempre. Porra, travou essa merda de novo. Pronto. Fechou, vou abrir de novo. Então, novamente, pela trocentésima vez, para provar que uma função, ela, ou melhor, para verificar onde a função é crescente, nós temos que derivar e escrever que essa derivada é maior que zero. E daí ficar procurando onde isso é verdade, para quais valores de x isso é verdade. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A nossa função é aquela, a derivada é zero do primeiro aqui, a outra eu vou deixar assim em stand-by por enquanto, e a outra aqui a gente já sabe, 1 sobre x. Stand-by, mas eu vou colocar um apóstrofo indicando que eu vou derivar ainda. Acontece que nós temos uma divisão, então dá para usar a regra do quociente. É a derivada da de cima vezes a de baixo normal, ou seja, 0 vezes ln de x, menos a derivada da de baixo, que é 1 sobre x, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Então eu fiz a regra do quociente rapidinho aqui. É contigo, se tu fez da mesma forma, vai ficar zero ali da primeira, menos x sobre 10, e a outra ficou aquilo ali, então dá para escrever assim, 10 x ln ao quadrado de x mais 1 sobre x, beleza? Beleza. Então tá aí uma forma de escrever essa derivada, dá para escrever de outras formas. Mas A minha essa ficou assim foi, também. foi a forma que nós escrevemos Não, então. Bom, na verdade não. A minha eu coloquei, o meu resultado ficou com não, ficou ln de x ao quadrado. Tá errado a minha? depende do que você diz que é ln de x ao quadrado, né? Isso aqui eu chamo de ln de x tudo ao quadrado. Sim, sim. Foi o que você mostrou agora mais cedo, né? Que aí Se seria, você eu ficou com o separei, quadrado só dentro do x, tá errado. eu fiquei Ali em cima quadrado do x, dentro do x só. Tá errado então, né? tá errado. Tá, Tem que estar em todo mundo. Porque é beleza. de baixo normal ao quadrado, né? É ln de x todo ao quadrado. Tá, E vou não só refazer o essa x. questão depois, então. Então a tua derivada já estava errada, por coisas assim que eu faço as coisas passo a passo, né? Se eu tivesse pego aí tua derivada, a gente tava comendo bola agora. Então agora tem que derivar de novo. Bem, de novo, né? Vamos usar as mesmas regras. Regra do quociente. Então, vai ficar derivada da primeira, derivada da de cima, vezes a de baixo normal ao quadrado, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal ao normal. Tudo isso dividido
Pela de baixo, normal, ao quadrado. E a outra ali, eu já vou adiantar a resposta, também é regra do quociente, mas vai dar o seguinte, menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aí depois tu pode fazer com tarefinha. Agora, esse negócio aqui é treta. Por quê? Bem, primeiro o cara vai para zero, beleza. Então aqui a gente não tem BO. A derivada de 10 é zero. O problema está aqui. Como a gente pode ver, esse cara tem multiplicação e tem ln ao quadrado de x. Então, a menos que a gente roube parte de uma outra resolução que eu fiz agora há pouco, tem que fazer de novo a regra da cadeia, né? Mas, de modo geral, a gente pode fazer o seguinte, ó. Copia essa parada aqui. Regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Estou derivando só essa parte da conta aqui, ó. Depois eu vou simplificar. Tá, aqui vai dar 1, então vai ficar só ln ao quadrado de x. E aqui tem que derivar essa parada. Só que essa parada já fez hoje. Aqui, ó. Toda essa regra da cadeia foi para isso, lembra? Uhum. Era só o ln de x ao quadrado aqui. Maravilha. Então eu vou deixar dentro desse colchete assim, só para tu saber de onde veio. Tá bom? Tranquilo. Dá para dar uma simplificadinha, vai ficar ln ao quadrado de x mais 2 ln de x. Então agora, pego esse cara e substituo as coisas. Então aqui, zerou. Aqui eu vou apagar. E eu vou pegar uma resposta total. Que era a derivada de tudo aquilo. Eu apaguei, acabei de apagar, agora eu vou colocar ela aqui. Tudo isso vezes 10. Tá bom? Fiz aqui o passo a passo todo. Depois, só recapitulando. A gente precisava só fazer essa derivada aqui. Essa derivada aqui tá aqui. Então, o outro era 0. Substituir essa resposta que eu peguei, vezes 10. Bem, como você pode ver, tem ln de x em todos os termos. Então, dá para cortar um ln de x. Esse cortar com esse. E corta com um dos ln de x, a quarta que vai aparecer aqui na hora que fizer essa parada. Então, vai ficar ln de x mais 2. Eu vou fazer o seguinte, tudo isso vezes 10 aqui na frente. E aqui embaixo vai ficar x ao quadrado, ln. Eu cortei um ln só, então ln é a terceira de x. Supostamente isso aqui é a resposta. Ou pelo menos um formato da resposta. Claro que com adaptações algébricas a gente pode chegar em outro formato. Vamos ver o que ele dizia que era, né? Ele dizia que era esta merda aqui. Será que dá para chegar nisso? Talvez dê, talvez não dê. Vamos ver. X ao quadrado, ln de x ao cubo aqui embaixo. Uhum. A parte de baixo tá igual. Agora a parte de cima, se a gente abrir um pouco, dá para chegar também, pelo que eu tô pensando aqui. Porque vai ficar com 10 ln de x mais 20. Caramba. Esse 10 viria aqui para dentro. Porque esqueci de alguém nessa brincadeira toda. Ah, esta merda aqui. Esse cara. Ele fazia parte da primeira derivada, lembra? Tem esse cara aqui ainda. Tá, tudo isso que eu fiz tá certo, só que ainda tem esse cara aqui, ó. Agora, por que ele tá ao quadrado agora, diferente da primeira derivada? Que eu derivei, né, mano? Ah, tá.
Calma, rapidinho, você pode mostrar Eu quando eu falei que era fiz? para você fazer, então você vai fazer. Com? Você vai fazer a derivada. É isso aqui que a gente quer derivar. E a regra da cadeia é o que eu estou falando aqui esse tempo todo. Se você tem uma função que é um g sobre um h, né, o que eu estou fazendo a conta aqui, é g' vezes h menos h' vezes g dividido pelo h normal ao quadrado. Então a única coisa que você precisa identificar quem é g, certo? E quem é Uhum. h. Faz as derivadas separadamente e daí você vai chegar naquela resposta. Verifique aí. Mas verifique e me mande, tá? Tá. Ou seja, faça o passo a passo aí e manda fotinho. Você já sabe onde você quer chegar, menos 1 sobre x ao quadrado. Mandei. Vejamos. Faltou o sinal, né? Mas sim, tá certo. Que era menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Azul. O sinal tá ali durante a conta, mas na resposta você não colocou. Esqueci Mas, disso. mas beleza. Tá, então sim, de fato eu não conseguiria chegar nesse formato que o teu exercício pede do jeito que tá aqui. Mas agora que eu coloquei esse carinha, eu vou conseguir, tenho certeza. Então eu vou apagar aqui o que eu fiz. Por enquanto, né, não tinha nada de errado, mas vai chegar. Agora vamos pegar esse negócio, como você pode perceber, veja só, né? Tá aqui o que eu trouxe como resposta, tá aqui o do teu livro. No teu livro tá todo mundo sobre x quadrado ln de x ao cubo. Por enquanto aqui só tem x ao quadrado. Então, esse negócio precisa ter um ln de x ao cubo também. Como é que a gente faz isso? Multiplica por ln de x ao cubo em cima e embaixo. Matemática básica, né? Mantendo a igualdade. Então aqui que era só 1, agora vai ficar com ln ao cubo. Aqui embaixo também, ln de x ao cubo. Agora dá para deixar todo mundo sobre a mesma fração. Só que para isso eu preciso fazer o chuveirinho aqui primeiro. Vamos ver se já está parecido. Ln de x. Tinha alguma coisa que deveria estar ao quadrado que eu não cortei. Claro. Vamos só verificar, porque supostamente esse cara deveria estar ao quadrado de acordo com a resposta do teu livro. Será que eu esqueci de alguma coisa? Até aqui parece tudo certo.
Então, supostamente, a resposta poderia estar errada a partir daqui. Quem é o LNX? Olha, eu não tô vendo o erro que eu fiz, não. A menos que... Não tem nada errado no que eu fiz, não. Então tá quase igual, né? Ó, Mas é 20 porque eu aqui, acho. 20 aqui. Menos LN, menos LN. Deixa eu ver. Agora, aqui, era 10 ln de x, aqui tá 20 ln de x. Era pra ter um 2 aqui na frente só. Vai ficar igual. Por que não tem esse 2 aqui na frente? Não tem. Não tem 2 na frente, não. Porra, tá quase lá, né? Uma simplificação que eu tô perdendo aqui. Porra. Ó, esse tá igual. Aqui era pra ser menos, mas beleza. E aqui só que tá estranho. É um 10 no lugar de um 20. Não sei, man. Não sei o que foi perdido aqui no caminho. Se é quem tá errado é o teu professor, se é eu. Mas, bem, tu pegou a lógica, né? Isso que importa. Beleza? A lógica a gente fez Eu a peguei mesma. mais ou menos, eu queria saber como é que chega no resultado. Como assim você pegou mais ou menos? Você sabe fazer agora a derivada da regra do quociente, etc. Ah, eu sei fazer isso, só que eu não sabia como igualar ao que tá aqui, né? Eu te mostrei. Tinha esse cara aqui, eu deixei ele com ln em cima e embaixo. Você errou a primeira derivada, velho. Não errou a segunda. É, eu sei. Vamos voltar para a primeira derivada aqui, então. Não, a primeira derivada depois eu confirmei, tá certo mesmo. Realmente eu tinha errado. Derivada de cima, de baixo normal, menos derivada de baixo, de cima normal, dividido para de baixo normal, quadrado. Agora, já que você vai voltar à primeira derivada, eu tava com outra dúvida, porque eu fiz de outra forma. Eu transformei o 10 vezes, eu transformei o 10 vezes ln de x. Calma, rapidinho, deixa eu só ver onde é que tá isso aqui da forma que ele escreveu. Aí, ó, onde está 10 sobre ln de x, eu transformei em 10 vezes ln de x elevado a menos 1. Aí eu fiz isso com a regra da cadeia, só que eu cheguei no resultado errado. Aí, da forma que eu fiz tá errado, eu errei no cálculo mesmo. Ah, você só jogou só o ln para cima? Eu tô falando na primeira derivada, rapidinho. O primeiro termo aí é 10, que tá menos 10 sobre ln de x. Aí eu transformei isso em 10 vezes ln de x elevado a menos 1. Tá certo? Tá certo Você isso? pode fazer isso. Foi. Só que Aí daí depois. você vai ter que fazer a Aí derivada também pela regra da cadeia, porque está elevado a menos 1, né? Foi, aí eu fiz com a regra da cadeia. Aí eu cheguei no resultado errado. Aí, sabe que tem como você fazer o passo a passo aí pra entender onde foi que eu errei? Que eu tô tendo essa dificuldade aqui. Aí, quem sabe, talvez aí dá pra conseguir achar como que chega na Cara, segunda mas a derivada. minha resposta tá certa da primeira derivada. Não precisa refazer do teu jeito. Não, eu sei que tá certo. É porque quando eu fiz dessa forma, deu errado por algum motivo aqui. Eu queria entender por quê. Aí eu tô tentando refazer aqui, mas eu não tô conseguindo. Aí talvez se você fizesse eu conseguir entender. Tá, você quer derivar isso aqui, né? Certo? Bem, o 10 não importa. Agora você vai derivar esse negócio. Tem 1 milhão de formas de fazer esse derivado, mas a gente pode fazer rapidinho pela regra da cadeia visualmente, assim, vamos ver. Depois eu faço passo a passo. Caio menos 1, que é o expoente, é tipo a regra do tombo, né? ln na menos 2, né? Na regra do tombo a gente faz o que já está no expoente, menos 1, certo? Uhum. Certo? Certo, Lembra? certo. X quadrado, derivada, cai 2, né? 2 menos 1 em cima. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou fazendo com ln. E agora, qual que é o ponto?
O ponto é que, como é uma Rapidão, eu espécie. me perdi com esse X aí, calma. Esse último X aí. Assim, Ah, não, cara, tá. isso faz parte do LN, né? Tá, A gente não entendi. tá mexendo nele aqui, ele só faz É parte do porque, desenho do LN. Vou é deixar ele porque no meu sem aqui tava escrito parênteses, entre então. parênteses com menos 2 elevado em cima, eu fiquei confuso. Agora tem que aparecer aqui a derivada de quem está dentro, também. Então é uma forma de fazer, a regra da cadeia. Só que é um pouco mais rápido. Daí vai ficar menos 10. Veja, ficou menos 2 aqui. Ln de menos 2 do x, vezes a derivada do ln, que essa aqui a gente sabe da tabela, esse carinha. Então, se a gente quiser simplificar um pouco, vai dar a mesma coisa que a gente estava mexendo antes, né? Ln de x ao quadrado. Ln ao quadrado de x, melhor dizendo. Por isso que eu cheguei aquela hora. Foi. Tá aqui. Peraí. Aqui tinha um sinal de menos na frente. Beleza, então tá certo o sinal. Perfeito. Tudo certo. Tá Depois bom. eu derivei de novo. Derivada do de cima de baixo normal. Menos a derivada do de baixo de cima normal. Escrevi certinho. Só que essa derivada aqui é um produto. Então, derivada do primeiro, tipo normal, mais derivada do segundo, primeiro normal. Sobrou só isso. E aqui, bem aqui, a gente busca lá o que foi feito antes. Primeira coisa que você pediu. Foi esse cara. Pela regra da cadeia. Maravilha. Ficou 2 ln de x sobre x. Isso aqui é 2 ln de x sobre x. Esse x cortou com esse x, sobrou só o 2 ln. Agora eu venho na derivada segunda, coloco esse cara. Vezes o 10, que estava ali na frente. Esse cara morreu porque a derivada de 10 é zero. Assim, isso aqui. Daí, 10 saiu para fora. Esse ln morreu quando eu cortei com um de baixo ali. É melhor eu. Deixa claro que eu vou cortar com os caras aqui de baixo. Sobrou só o cubo. Aqui ficou ao quadrado. Esse cara aqui ficou desse jeito. Assim ficou assim. Assim ficou assado. Agora, eu quero chegar nisto. Então, como eu percebo que está todo mundo sobre x ao quadrado ln de x ao cubo, esse cara aqui também vai precisar ficar sobre ln de x ao cubo, é o que falta nele. Então, coloquei ln ao cubíssimo embaixo. Agora que está todo mundo sobre o mesmo denominador, eu consigo colocar todo mundo na mesma fração. Então, ficou 10 ln de x mais 20 menos o ln ao cubo. Desse jeito, eu não vejo erro nenhum no meu. Talvez quem errou foi o professor. Dá pra checar ali rapidinho no chat GPT só pra confirmar se tá Checa errado aí. mesmo? Eu sei que eu não vejo nada errado aqui. Pode checar. Deixa eu ver rapidinho. Ah, acho que eu vi um erro aqui. Tem um sinal errado. Puta que me pariu, esse sinal aqui. Então aqui tem esse menos. Então aqui tem esse menos. Então aqui tem esse menos. Então aqui é menos. Aqui também é menos. Todo mundo é menos. A menos que esse cara seja um mais escondido. Pariu. Esse menos aqui. Cacete.
Esse cara aqui, eu troquei o sinal aqui em cima. Né? Não, porra, tá certo. O derivado desse cara é aquilo. Certo. Aqui no chat ele conseguiu chegar ao resultado. Então a gente pode pular essa questão. A gente vai para outra. Depois eu review aqui pelo chat. Tá. Qual que tu quer ver? Dá sequência à lista 4. Aqui a gente já fez. Quer Ou fazer então, de na novo? verdade, se a gente pudesse fazer a questão 4 da lista 4, porque eu reparei que tem. Na verdade, você pode me explicar um pouco sobre diferencial, que eu não sei o que é diferencial aqui. Eu vi que cai aqui na lista, eu não sei do que se trata. Pode explicar, ensinar sobre diferencial? Tá falando de aproximação linear, né? Sim. Tá. Vamos ver a pergunta aqui. Primeiro, deixa eu ler a pergunta, velho. Mas antes de começar a questão, você pode explicar o que é diferencial, que eu não sei o que é. Não, tem que ver o contexto aqui. Diferencial, depende do contexto. Ele está falando de aproximação linear e diferencial. É diferente de um diferencial que aparece numa integral, por exemplo. Que é diferente de um diferencial que aparece numa derivada. Tem um diferencial em cima e embaixo na simbologia da derivada. Então depende do contexto. Se eu te explicar todos os diferenciais, vai chegar na prova, ele vai perguntar da aproximação linear, tu vai confundir. Deve ser o da derivada, porque não, Por que está não escrito sai. então aproximação linear aqui ou diferencial? Deve ser da aproximação linear, né? Ah, tá, sim. Então vamos ver aqui. A seguir são fornecidos os gráficos da função f dada pela lei, blá blá blá, reta S tangente esse gráfico nesse ponto. Então nós temos essa curva toda estranha, temos a reta tangente. Determine os pontos críticos. Tu já fizesse a A? Não fiz nenhuma. Deu 4. Beleza. Então, para fazer os pontos críticos, a única coisa que a gente precisa é pegar essa função, derivar igual a zero. De novo, nosso amigo x ao quadrado. Não, peraí, não é a mesma função? Eu copiei errado. Não é a mesma assim. De novo, nosso amigo aqui. Né, regra do produto. Então, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada desse cara vezes a primeira normal. Quem que é a derivada de ln de x ao quadrado? É isso aqui. Simplificando. O professor gosta dessa função. Agora a gente tem que igualar isso aí a zero. Para encontrar ponto crítico, é pegar a derivada e igualar a zero. Pontos críticos são pontos que podem ser de máximo, de mínimo, pontos de, vamos dizer assim, explosão da função, quando ela vai para o infinito. Então, nós temos ln ao quadrado e tal. Dá para dividir todo mundo por ln, só que isso é um problema. Porque você vai deixar de levar em conta a possibilidade de quando ln dá zero. Né? Porque digamos que a gente chama o ln aqui de u. Vai ficar com u ao quadrado mais 2u igual a zero, certo? Certo. Então isso aqui não precisa fazer Bhaskara para resolver, é só deixar o 1 em evidência. Vai ficar u mais 2. Né? Então essa, depois da simplificação ficou desse jeito. Eu vou ter que copiar e levar para outra página isso aqui. Com isso a gente vai encontrar os valores de x. A gente tem dois valores de u que fazem essa equação ser verdadeira. U igual a zero, porque se eu coloco zero aqui dá zero. E u igual a menos 2, porque se eu coloco menos 2 aqui, menos 2 mais 2, zero. Lembrando que u é ln de x. Então, ln de x igual a zero, ln de x igual a 2, menos 2. Nosso objetivo é descobrir o valor do x. Então, tem que usar a propriedade de ln.
Ou seja, eu elevo todo mundo a E, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e posso fazer a simplificação, ficar com x igual a E na zero, e o outro x, a outra possível solução, é na menos 2. Acontece que E na zero é 1, né? Não tem muito o que fazer. Se quiser, dá para deixar assim. Então, esses são os dois pontos críticos. X igual a 1 e x igual a 1 sobre E ao quadrado. Ok? Ok. Agora, rapidinho, outra dúvida que eu tenho sobre ponto crítico. Eu sei que a segunda derivada igualada a zero, quer dizer, eu acho que eu sei que a segunda derivada igualada a zero é assim que descobre a... Não, mentira, mentira. Eu sei que quando muda a posição de negativo para positivo é porque muda a curvatura de uma função, na segunda derivada. Aham. E aí, agora, quando a primeira derivada está igualada a zero, ela também encontra ponto de inflexão ou é só a segunda? Não. Pontos de inflexão a gente encontra com a segunda derivada. Beleza. Primeira derivada Então, encontra outras coisas. Ponto crítico, ponto de máximo mínimo, mas inflexão é com a segunda. inflexão não é ponto crítico? São coisas diferentes? Ahn, inflexão e ponto crítico não são a mesma coisa. O Ah, ponto crítico, ele basicamente é quando você tem uma reta tangente horizontal. Ou seja, isso acontece num ponto de máximo ou mínimo. Agora, um ponto de inflexão é outra coisa. Por exemplo, digamos que você tem uma curva assim. uhum, Você pode notar que uma parte dela é convexa e a partir daqui ela fica côncava. sim. Era uma barriguinha, virou um outro tipo de barriguinha. Então significa que tem um ponto aqui que faz essa mudança de comportamento, de concavidade para convexidade. Esse é o ponto de inflexão. E nesse ponto, teoricamente, a reta tangente também seria reta ou não? Você está me perguntando se a reta tangente seria horizontal? Isso. Hum, olha, não dá para afirmar isso aí não, tá? Claro, Não dá? nesse desenho dá, mas não é para qualquer ponto de inflexão que tu vai ter um ponto crítico. Isso não dá para afirmar, tá? São coisas diferentes. Ok? Tá, e como é que eu vou saber quando um ponto... Ah, vou saber igual a zero, a primeira derivada? Ok, eu entendi tua pergunta. É, tipo, quando que eu vou saber se esse ponto de inflexão vai ser um ponto crítico? Primeiro, tu precisa saber isso? Não. O que tu precisa saber é o seguinte: quando um problema te pergunta quem são os pontos críticos, você Uhum, deriva igual a zero. Quem são os pontos de inflexão? Você deriva duas vezes igual a zero. Agora, se você notar que os pontos são os mesmos, beleza. Mas eu te garanto, nem sempre são os mesmos. tá. Muito bem. Então a gente encontrou dois pontos críticos aqui. Será que dá para ver eles no gráfico? Dá para ver eles no gráfico, olha só. Aqui tem um ponto crítico, aqui tem outro ponto crítico, tá vendo? Ponto de máximo, aqui. E esse aqui com certeza é o 1 sobre E ao quadrado. E aqui, obviamente, é o 1, certo? De máximo e mínimo. Uhum. Muito bem. Agora, digamos que só de olhar eu procure quem é o ponto de inflexão. Com certeza não é nem esse, né? Porque aqui ainda está convexo, aqui ainda está côncavo. Vai ser um cara aqui no meio, que não é um ponto crítico, certo? Certo. Então aqui está um contra-exemplo do que tu estava falando agora há pouco. Beleza. Era uma confusão que eu tinha aqui. Eu pensei que ponto de inflexão era um ponto crítico. B, usando necessariamente a figura fornecida, tá? Agora, perdão, rapidinho. Agora, mas pelo que eu entendi, então um ponto de inflexão ele pode ser um ponto crítico. E aí, se igualar a zero, vai aparecer, né? Pode sim. E se igualar a zero, vai aparecer. Beleza, entendi agora. Mas se te pedir em ponto de inflexão, deriva duas vezes igual a zero. Tranquilo, isso aí eu sei. Usando necessariamente a figura fornecida, estime o valor de f' de E, sendo f' a derivada da primeira de f, uma casa decimal. Tá bom.
Bem, primeiro tem que olhar bem esse gráfico aqui, né? Ele quer saber quem que é a derivada quando nós temos f' de e, ou seja, quem que é o valor da derivada quando nós temos z nela. A derivada não é a reta, né? A derivada não está desenhada aqui. Mas, como você deixou bem claro lá no outro problema, né? Eu acho que você lembra, Uhum, você falou assim que a derivada no ponto era a inclinação da reta, né? isso. Então a gente pode procurar a inclinação dessa reta aqui e a gente encontra o que o problema pede. Concorda comigo? Uhum. Por quê? Agora você Porque disse essa também reta tangente ocorre lá bem no E. Oi, diga. perdão, é porque você disse na primeira aula também, é quando eu perguntei isso, que você falou que não era em todo caso, e, tipo, qual casos que não, que não. Não, 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 não. Se eu Ah, falei isso, eu talvez falei errado ou me entendi mal. tá, beleza, tá Isso bom. sempre acontece, né? Sempre que você está falando de uma derivada num ponto específico, é coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Sim, Beleza. sempre, sempre, todas as vezes. Tá bom, tá bom. Então, eu acredito que você saiba achar coeficiente angular de uma reta, né? Pega dois pontos, faz dy sobre delta x, certo? 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 Lembra disso? Então, beleza. Lembra, tranquilo. Tá. C. Calcule o valor exato disto e mostre por meio do resultado obtido, que a estimativa feita no item A está correta. Muito bem. Para encontrar isso aqui, nós já temos meio caminho andado, né? Porque nós já temos a derivada, certo? Na outra página aqui. Que é a derivada. Agora é só pegar essa derivada e jogar aí nela. Vamos ver o que sai bonitinho aqui. Bem, vai ficar ln de E. Quem que é o ln de E? ln de E é 1. Vai ficar 1 ao quadrado. 2 vezes o 2 vezes 1. ln de E é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2, que é 3, né? Uhum. Portanto, a ideia é, se a gente pegar essa reta aqui, tem que dar perto de 3. Sabe, esse negócio dá para fazer até um tanto quanto tranquilo se a gente pegar dois pontos razoavelmente bonitinhos aqui. Tipo, claro, tem que pegar da pontilhada, né? Esse aqui é um ponto legal. Vamos dizer que esse aqui é um ponto. 2 para x, 0,5 para y. Deixa eu anotar aqui. Chamar de P1. Agora vamos pegar outro ponto bonitinho. Esse ponto é bonitinho. Mas esse ponto é mais bonitinho ainda. 3,5 para x, 5 para y. Beleza? Beleza. Agora nesse gráfico tá meio feio, né? Isso aí. Não sei. Final menos inicial. Final menos inicial. 5 menos 0,5 é 4,5. E 3,5 menos 2 é 1,5. 45 dividido por 15 é 3. Ó, bateu, viu? Certinho, então. D. Essa D você pode fazer usando a diferencial, para me explicar, já que eu não sei, e também explicar o que que é diferencial. Ô, mano, você tá tarado por isso, hein? É porque eu não sei, né? É que, veja, aproximação linear ou aproximação diferencial é a mesma coisa. É a mesma coisa. São sinônimos. Não sabia. Era o que Mas eu é o que queria ele está dizendo saber. aqui, aproximação linear ou diferencial, tipo, sinônimos, ligado? Bem, agora, o que que é uma aproximação linear ou uma aproximação diferencial? É você tentar chegar perto de uma resposta utilizando derivada, né? Às vezes a gente está com uma conta muito feia, só que talvez usar a derivada facilita para o valor dela. Por exemplo, aqui, porra, eu não sei quem é ln de 3 ao quadrado ainda por cima, tá horroroso isso, entendeu? Mas a gente pode usar a derivada para poder chegar em respostas sem precisar de calculadora. Para isso que serve essa aproximação linear. Não, a aproximação linear eu sei o que é. Então quer dizer que são sinônimos. Diferencial e aproximação linear é a mesma coisa. Sim, exatamente. Então, Falou, por beleza. exemplo, vamos lá, a aproximação linear ela tem uma fórmula, a gente pode até dizer, que é a função no ponto
vamos dizer assim, próximo, que você conhece a resposta redonda, vamos dizer assim, né? Mas a derivada. Por que que eu coloquei E aqui? Porque 3 é próximo de E, né? Sendo E 2,7 ele quer por 3. Então eu vou usar o E como a aproximação linear do 3. Agora, por que que você não está vendo nenhum diferencial aqui? Sabe por quê? Porque normalmente esse cara aqui que eu acabei de colocar, né, x menos e, acabei de apagar, acabei de escrever de novo, vou apagar de novo. Aqui eles colocam, olha só, um delta x. Eu Aí não o entendi essa diferencial. última parte, rapidinho. Mano, isso aqui é uma fórmula, mano. É porque você falou que. Calma, repita aí. É que você falou alguma coisa de. Por que que não tá aparecendo uma diferencial aqui? O nome não é diferencial, daí tu pensar, provavelmente vai aparecer um diferencial aqui em algum lugar, né? Mas é isso, eu não sei o que é um diferencial. É isso que eu tô perguntando o Cara, que é. isso aqui é um diferencial, isso aqui às vezes é um diferencial também. São diferenças, subtrações, saca? Então, diferencial significa subtração. É, exato. Por Então não exemplo, o é que tá sinônimo rolando aqui. então não é aproximação de. Então não é sinônimo de aproximação linear. Eu não tô Quê? entendendo, realmente eu não tô entendendo. Tu tá viajando nos nomes, o que tu tem que saber fazer é a conta. Mas eu quero saber o que é, porque eu tô querendo saber o que é cada coisa. Tipo assim, você falou pra mim que a aproximação linear era É que você tá sinônimo fazendo uma de. pergunta que não faz sentido, cara. Esses caras são sinônimos. Eu tô te mostrando a fórmula. E aqui eu tô dizendo que esse cara, eles podem substituir visualmente, eles não precisam escrever x menos z. Eles podem colocar delta x. Isso aqui é um diferencial, sacou? Isso é um diferencial, delta, diferença. Tá. É isso. Agora, se esse cara aqui tendesse a zero, ele viraria isso, também diferencial. Mesma coisa. Só um nome. Delta x vai ser quem? Como eu estava dizendo, vai ser o x menos o e. Porque o E é o cara que a gente conhece, que nos dá respostas redondas quando nós estamos trabalhando com LN. 3, não, 3 é, é o que nós vamos aproximar aqui. Muito bem. Beleza, a gente já tem praticamente tudo para colocar aqui, né? O LN de X é F de E. Quem que é a F de E? Bem, quem que é a nossa F para começar aqui, né? É a função que a gente estava trabalhando lá em cima. Isso aqui, né? Que eu derivei e tal. Vou pegar ela, tá na outra folha ainda. Aqui, essa é F. Muito bem, então ele está mandando a gente colocar E nessa função. Vai ficar E vezes o ln de E, que é 1, vai ficar E. Né? Então esse cara aqui é E. A derivada a gente já viu que era 3, você lembra? E o delta x ali, x menos E. Agora, o que é isso que eu acabei de obter aqui? É uma expressão que me dá o valor próximo de um ponto que eu estou estudando. Se você olhar para o gráfico, por isso que a gente chama de aproximação linear também, eu acho que linear fica mais legal de chamar do que de diferencial. Note que nós tínhamos uma curva toda cagada aqui, que, por sinal tem uma equação muito complicada, envolve ln, etc. Mas, perto do perto do E, o comportamento dessa curva toda estranha, que tem uma equação toda estranha, se aproxima, olha só, se aproxima de uma reta, se aproxima de uma linha. Então, por isso, aproximação linear. Então, em vez de eu ficar trabalhando com essa função toda feiosa que a gente tem aqui, essa,
onde eu teria que saber LN, teria que saber um monte de coisa para jogar números que às vezes não batem, tipo 3, LN de 3, não sei. Em vez de eu ficar trabalhando com uma função zoada como essa, eu aproximo ela de uma linha. Olha para essa equação, não é uma equação de uma reta? É literalmente a equação de uma reta. É um ax mais b isso aqui, igual a gente aprende no primeiro ano do ensino médio. Vai ficar 3x, aqui fica menos 3z, mais e, então fica menos 2z. Sacou? Então, Saquei. se você está pegando valores próximos do e, você pode aproximar esses valores simplesmente jogando nessa reta. Não é a resposta exata, não é a resposta exata, mas é muito próximo da resposta exata. De novo, porque o gráfico, aquela parte parece uma reta. Sacou? Uhum. Como o 3 é próximo do e, né? Então é um valor perfeito para a gente jogar aqui. Então agora é só jogar ali. 3 vezes z menos 2z, olha só quem dá. Dá o próprio e, né? Que é o que o gráfico mostra. Veja, quando a gente joga e, ele está dizendo que o ponto é e também. Então, tipo, ficou perfeito. Aqui fitou perfeitamente. Tá, Show de bola. Show de bola. beleza. Isso que é uma aproximação linear ou aproximação diferencial. Tá bom? Tranquilo. Agora, você pode explicar para mim rapidinho? Eu ainda não entendi por que que. Calma, aquele delta X que você disse ali, aquilo dali é uma diferencial, foi o que você falou para mim. Sim, é a diferença de distância entre qualquer ponto que tu queira estudar e o ponto que tu está centralizando a tua reta. Tá bom. Essa é Tá. a ideia. Veja, qualquer ponto que tu coloca aí, pode colocar o 3, pode colocar o outro número próximo, 2, né? Essa é a diferença desses valores. Então, às vezes a gente pode escrever como ΔX é justamente isso, é uma diferença. Sempre em relação a um ponto inicial, vamos dizer assim, que no nosso caso aqui é o ponto de início da nossa análise, que é o E, onde nós Uhum. estamos centralizando a nossa reta. Agora, você disse que numa integral, por exemplo, seria diferente da equação linear que você falou. Você tinha dito que era diferente de integral e de equação linear. Como seria, por exemplo, numa integral? Só para eu entender certinho se eu consigo Você vai saber o fazer que. a integral quando, mano? Ó, vou te confundir, hein? Não, não é isso. Eu só queria saber, tipo, qual seria, tipo, como ela seria no integral. O que Porque, é uma integral? A integral, ela pode te dar a área abaixo de uma curva. A integral definida te dá a área abaixo de uma curva. Então, eu quero desse ponto aqui, que eu vou chamar de x0, até um x aí. Bem, quem que é essa área? Não sei, essa curva é meio estranha. Se fosse um retângulo, um triângulo, eu saberia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer retângulozinhos. Sempre começando na função, tá vendo ali, ó? Fazendo vários retângulozinhos, tá vendo? Note que se eu somar a área desses retângulozinhos, eu vou ter a área entre os vermelho e o... Entre essas duas barras vermelhas, certo? uhum, Claro que ela não é perfeita. Por que que ela não é perfeita? Porque esse tamanho que eu escolhi aqui embaixo, ΔX, estou chamando de ΔX, por quê? Porque aqui é eixo X, é eixo Y. Esses ΔX, eles não são infinitesimalmente pequenos. Mas se eles fossem, né, eu teria a exata área. Então, eu poderia dizer até que a área aqui é o quê? É o somatório de todas as funçõezinhas, todos os valores da funçãozinha, né? A funçãozinha é f de x aqui. Todos os valores onde começa os nossos retângulos ali na parte de cima, né? Isso seria a altura, vezes o ΔX, que é a base. Base vezes a altura não é a área de um retângulo? uhum. Isso. Só que eu não estou pegando um retângulo só, estou pegando o somatório de todos os retângulos. Só que se eu pegar isso e dizer que o ΔX tende a zero, eu posso transformar esse símbolo todo aqui
nisso. Provavelmente tu já viu uma integral. Cobrinha, você já deve ter visto em algum lugar que tá me perguntando. Eu não preciso mais colocar o contador, então vou chamar só de f, e em vez de eu chamar de ΔX, vou chamar de quem? dx. Esse dx a gente chama de diferencial. Então, nesse contexto, continua sendo a mesma ideia. Um x menos outro. Só que de uma forma mais genérica. Porque aqui ele é simplesmente essa distância entre as retas. Beleza? Beleza, dá pra entender. Show de bola. Então tá bom, parceiro. Boa sorte na sua prova. Abraço. Valeu, abraço.